Sexta-feira, dia 3 de outubro, altura de mais um tema do dia aqui no 00, desta vez relacionado com o clássico do próximo domingo. O meu nome é Miguel Freitas, estou aqui acompanhado pelo jornalista do 00, Humberto Ferreira. Humberto, bom dia, bem-vindo. É a altura de olharmos para o clássico de domingo, depois dos Jogos Europeus de Benfica e Futebol Clube do Porto. Começo aqui por uma pergunta mais geral. Quem é que chega em melhor forma ao clássico no Dragão? Eu acho que nem precisaríamos do jogo e desta jornada europeia para podermos dizer que o Futebol Clube do Porto chega naturalmente muito melhor. A expressão larga de muito melhor eu acho que deve ser aplicada neste capítulo, porque estamos a falar de uma equipa completamente desfigurada e se olharmos ao último ano, o Benfica conseguiu resultados bastante largos, os dois por 4-1 sobre o Futebol Clube do Porto na última temporada, e eu acho que este Futebol Clube do Porto é completamente diferente daquele que o Benfica jogou no ano passado. O Benfica também tem algumas mudanças na sua equipa, desde logo o banco de suplentes também com o José Mourinho e esse efeito que vamos falar um bocado mais à frente, mas eu acho que num olhar genérico o Futebol Clube do Porto respira aqui uma saúde completamente diferente e que faz com que a equipa de Farioli, pelos mais variados motivos, apareça como sendo a grande favorita a esta partida. Estamos a falar de uma equipa que venceu todos os jogos que realizou até agora, deu só luxo, se quisermos utilizar também esta expressão, de poder ter rodado nas competições europeias, coisa que não fez o Benfica. É certo que o Futebol Clube do Porto também vai ter, desde logo, 2 dias de descanso a menos que teve o Benfica para preparar esta partida. O Benfica jogou terça, o Futebol Clube do Porto jogou na quinta-feira. O jogo é domingo ao fim do dia, mas ainda assim eu acho que o Futebol Clube do Porto, com a rotação que fez, com a dinâmica que está a apresentar, o facto de jogar em casa, o facto de os adeptos estarem a galvanizar ou galvanizados muito pela forma como a equipa tem evidenciado o seu futebol, faz com que o Futebol Clube do Porto seja, eu diria, se calhar, nesta fase do campeonato, muito mais favorito que o Benfica para esta partida. O Futebol Clube do Porto é muito mais favorito, mas que preocupações é que o Futebol Clube do Porto deve ter relativamente ao Benfica? Eu acho que Farioli vai querer montar uma equipa que fique sempre desconfiada da forma como o Benfica pode se apresentar, principalmente do meio campo para a frente. Eu acho que o José Mourinho não vai mexer muito na sua estrutura, portanto é bem provável que vejamos o Benfica a jogar em 4-2-3-1 e o capítulo do meio campo é um capítulo que José Mourinho vai querer tentar superiorizar com a experiência que pode evidenciar Richard Rios e Sudakov para este tipo de jogo, pese embora a dinâmica que o Futebol Clube do Porto tem apresentado nesse setor intermédio tenha, eu diria que, dado e sobrado para todas as encomendas, com Froholt à cabeça e o futebol que tem apresentado. Eu acho que a surpresa que, ou neste caso, as preocupações que o Futebol Clube do Porto deve ter mais relacionadas com o Benfica, pode estar muito relacionado com a dinâmica pelo lado direito que as águias podem apresentar com Luque Bacchio e Dedic. São dois jogadores e o facto de Dedic estar a jogar com Luque Bacchio faz com que o bósnio não tenha tanta aptidão ofensiva como evidenciou quando tinha Frederic Aursnes ao seu lado e, portanto, há aqui algumas dúvidas sobre a dinâmica que o Benfica pode apresentar e o Futebol Clube do Porto, deste lado, do lado direito, eu acho que é crucial essa preocupação, porque é também possivelmente o lado em que o Futebol Clube do Porto, neste caso o oposto, do lado esquerdo, pode evidenciar alguma fragilidade nesse setor. Acredito que Francisco Moura possa jogar e possa recuperar a titularidade, mas o facto de Francisco Moura e Borja Sainz jogarem por esse lado faz com que, no capítulo defensivo, são dois jogadores que não estão ainda tão bem oleados para poderem, de alguma forma, dar mais preocupação ao Futebol Clube do Porto desse lado. Eu diria que a dinâmica de meio campo, com os três homens, Rios, Barrenetxea e Sudakov, podem germinar coisas diferentes no lado do Benfica e que pode obrigar o Futebol Clube do Porto a ter maiores preocupações, tal como o lado esquerdo da defesa dos Dragões. Continuando aqui no tópico do Benfica, de que forma é que o Benfica pode surpreender o Futebol Clube do Porto? Eu acho que uma surpresa maior que José Mourinho poderia fazer era jogar com os dois avançados. Não acredito que isso vá acontecer, até porque depois perde fogo no banco de suplentes e, portanto, e digo que poderia surpreender porque desde logo obrigaria o Futebol Clube do Porto
a também defensivamente montar-se ou com mais cuidados, jogando com Ivanovic e Pavlidis. Portanto, eu acho que essa seria a grande surpresa que o Benfica poderia apresentar para esta partida, se jogasse com esses dois homens, abdicando talvez de Luque Bacchio, podendo fazer Sudakov descair um bocadinho para o lado esquerdo, poderia ser a dinâmica mais surpreendente que o Benfica poderia apresentar, jogando com Orsnes do lado direito. Não usando esse lado, eu acho que não me surpreendia também se o treinador do Benfica quisesse colocar Sheldrup e encostasse Orsnes ao lado direito para ter uma outra segurança e dar uma profundidade diferente a Dedic. Acho que o Benfica pode usar esses lados, mas a evidência que o Luque Bacchio tem dado e a forma como tem tentado desequilibrar o ataque do Benfica vai fazer com que o belga seja titular, porque não estou a ver José Mourinho abdicar dos seus melhores jogadores para o arranque de início e esperar o que é que o jogo pode traduzir-se e só depois agir. Acho que o Benfica vai querer montar uma equipa com o objetivo que seja forte desde o início e não reagir ao que possa acontecer durante a partida. Desse lado, também não me surpreendia que António Silva, que tem de alguma forma estado sob o alvo da crítica dos adeptos e também com alguns erros a quem lhe têm sido também colocados nos últimos jogos, pudesse ir para o banco de suplentes e Tomás Araújo saltasse para a titularidade. Já falamos de vários aspectos, acho que é incontornável falar do regresso do José Mourinho ao Estádio do Dragão. Este regresso do Special One a uma casa que lhe diz muito pode ter impacto aqui do ponto de vista mental no jogo? Eu acho que vai ter mais impacto do lado dos adeptos. Mourinho tentou, de alguma forma, amenizar este clássico ao longo das últimas semanas. Cometeu um erro de palmatória, olhando nós de fora, mas estamos a falar de um mestre da semiótica, nunca conseguimos colocar as mãos no fogo e perceber se foi mesmo um erro de palmatória ou não, quando nesta semana, frente ao Chelsea, no pós-jogo, acabou por dizer que o azul do Chelsea era mais forte do que o azul do Porto e que o Chelsea era mais forte que o Futebol Clube do Porto, no fundo realçando a exibição que o Benfica fez em Londres e dizendo que a equipa estaria capaz, aqui num olhar lateral, podemos prender que, pelas suas palavras, que o Benfica estaria capaz de lutar cara a cara com o Futebol Clube do Porto. E eu acho que esse discurso de José Mourinho, no fundo, fez ferver um bocado mais o clássico, que tinha ficado morno ao longo das últimas semanas, até pelo treinador falar sempre com muito respeito por parte do Futebol Clube do Porto. Eu não acredito que José Mourinho seja recebido de outra forma que não seja com apupos. É algo que é comum e é normal nos adeptos adversários quando recebem um treinador num jogo desta dimensão. José Mourinho, tendo sido alguém muito importante na história do Futebol Clube do Porto, tal como ele também, o Futebol Clube do Porto foi importante para a sua história, é sempre um treinador do Benfica e o próprio André Vilas-Boas fez questão já de dizer isso, que como treinador de uma equipa adversária vai ser recebido como é normal. E eu acho que esta vai ser uma recepção bem mais diferente do que todas as outras que Mourinho teve quando visitou o Estádio do Dragão, desde logo quando saiu para o Chelsea, logo no primeiro ano, o ano a seguir, em que joga frente ao Futebol Clube do Porto para a Liga dos Campeões. Acho que é um jogo muito especial. Acho que o facto do Futebol Clube do Porto estar neste nível de confiança vai fazer também com que os adeptos queiram receber Mourinho com o estilo que o Futebol Clube do Porto tem evidenciado futebolisticamente em campo e passando para os jogadores quase que a visão de que os que estão agora são os que importam e não o passado que está lá atrás que possa ser mais importante. E, portanto, eu acho que, por esse lado, acho que este efeito Mourinho se vai esvanecer e vai se transformar possivelmente até com uma visão mais forte dos adeptos para com a sua equipa. Do lado do Benfica, eu acho que não vai haver qualquer efeito para os próprios jogadores, porque apesar de conhecerem a dimensão Mourinho, nesta altura os jogadores do Benfica olharão para o seu treinador como alguém que está com eles e não como alguém que um dia esteve do lado do Futebol Clube do Porto. Acho que do lado do José Mourinho, se ele já conseguiu bloquear esse lado emocional na partida frente ao Chelsea, ele sabe perfeitamente que este é um Porto-Benfica, é bem diferente do que um Chelsea-Benfica e, portanto, acho que vai estar inquebrável nesse lado emocional. Estamos numa fase inicial da época, ainda faltam muitos meses de temporada, mas o Benfica atravessa aqui uma fase um bocadinho conturbada, se é que podemos dizer assim, vêm aí as eleições. O resultado do Clássico domingo pode ter interferência no futuro do Benfica?
Eu acho que pode ter bastante interferência no futuro do Benfica, desde logo, como tu dizes, da parte das eleições. Acho que uma vitória do Benfica no Dragão vai dar muitos pontos percentuais a Rui Costa para uma reeleição no cargo de presidente do Benfica. Disso também. Ele já falou disso e eu até acho que ele colocou alguma pressão da forma como falou ao dizer que não imagina sair a 7 pontos do Dragão. O que é algo que é normal um presidente e alguém do Benfica dizer que não imagina outro cenário que não seja ganhar no Estádio do Dragão, mas face à circunstância que o Futebol Clube do Porto atravessa, acho que também acabou por atirar se calhar demasiada pressão para a própria equipa, mas percebe-se que é um presidente a falar e naturalmente quer dar essa motivação e não tanto pressão. Ainda assim, eu acho que é de facto uma distância considerável, olhando para este momento da temporada e para o futebol que o Futebol Clube do Porto está a apresentar. Farioli, eu diria que há de ter demasiados telhados de vidro e demasiado, eu diria que medo, com uma vantagem que possa ser grande, e neste caso o Sporting até uma vantagem curta que serão só de 3 pontos no arranque desta jornada, porque no ano passado, ao serviço do Ajax, acabou por desperdiçar uma vantagem desta dimensão. Mas acho que desse lado é uma vantagem para o Futebol Clube do Porto perceber de que as vantagens podem ser grandes, mas não são definitivas. Acho que do lado do Benfica pode entrar a equipa num clima demasiado duvidoso, porque estamos a falar de uma equipa que recentemente empatou os jogos, ganhou de forma muito difícil, já com José Mourinho também, vem de Londres com uma exibição bastante segura, mas o Benfica dos grandes jogos é um Benfica dos outros jogos. E por isso é que também Rui Costa possa olhar para este jogo de uma forma diferente, sentindo que este é um grande jogo e que acredita que a sua equipa possa dar uma resposta à semelhança do que aconteceu em Londres, em Stamford Bridge, no Chelsea-Benfica. Mas, com todo o respeito de dimensão que exista, uma coisa é jogar um jogo de Liga dos Campeões, um Chelsea-Benfica, outra coisa é jogar um Futebol Clube do Porto-Benfica, e eu acho que nessa dimensão interna é um jogo acima de outro jogo, mesmo que não tenha a valia de um jogo de Liga dos Campeões, acho que é um capítulo que encerra uma outra dimensão. E entrando numa outra dimensão, faz com que o Benfica, perdendo neste jogo, como o Sérgio Conceição, em certa altura da sua carreira como treinador do Porto, dizia, não são apenas 3 pontos, são 6 pontos, porque são os 3 pontos que alguém vai ganhar e os 3 outros que alguém deixa de ganhar. E, portanto, acho que o Benfica sair derrotado do Estádio do Dragão no próximo domingo é um duro revés na aspiração de lutar pelo campeonato. E é com este olhar para o futuro que encerramos o tema dia desta sexta-feira. Humberto, muito obrigado pelo teu contributo. Obrigado.